Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 15 de fevereiro. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos a companheira Keren Rodrigues, economista, militante do PT em São Paulo, que fala pra gente sobre a situação do desemprego no Brasil. Daniel Valença, vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte, comenta a situação da eleição no Equador e também novidades na luta do povo boliviano. E pessoal, começamos a edição de hoje do podcast aproveitando o clima de não carnaval e não aglomerações para falar de uma outra não aglomeração, essa na política. Afinal de contas, tem uma turma aí insistindo que nós devemos nos aglomerar, fazendo uma chamada frente ampla. Aí vocês me perguntam, poxa Patrick, carnaval, tu vem falar de frente ampla, aglomeração com a direita? Ainda esse assunto? Outra vez? Pois é, gente, ainda esse assunto, porque acreditem se quiser, mas mesmo depois da derrota eleitoral de 2020, depois do fortalecimento da direita, que se esconde atrás desse negócio chamado Centrão, e da vitória bolsonarista nas eleições, tanto da Câmara quanto do Senado, existe gente que continua defendendo alianças com partidos de direita e centro-direita. Na verdade, há, inclusive, quem considere que essas derrotas são justamente mais motivos para que a esquerda tente realizar ainda mais alianças com o setor da direita, digamos, não bolsonarista. Na última quinta-feira, por exemplo, num debate promovido pela revista Fórum no YouTube e que foi conduzido pela jornalista Sinara Menezes, o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, fez uma longa defesa da Frente Ampla. Uma defesa como forma de conseguir vitórias para as necessidades mais imediatas do povo. O Orlando chegou a dar como exemplo a aprovação do Fundeb e também do auxílio emergencial. Um dos pontos do Orlando Silva é o seguinte, na opinião dele, Bolsonaro e a direita, que segundo ele como de garfo e faca, não são iguais. Que história mal contada é essa, rapaz? Ele chegou a dizer que se o Baleia Rossi fosse igual ao Arthur Lira, Bolsonaro não faria o inferno que fez para ganhar aquela eleição. E que Bolsonaro é o inimigo a ser derrotado. Porque a agenda econômica da direita todinha pode até ser a mesma, mas eles são politicamente diferentes. Perguntado pela jornalista Sinara Menezes se ele achava que esses deputados que votam nas agendas neoliberais, tanto deputados de direita quanto alguns que estão em partidos de centro-esquerda, se eles ainda assim podem ser contra o bolsonarismo. E a resposta do Orlando é que ele não tem a menor dúvida. E para a gente se manter ainda aqui nas opiniões do deputado Orlando Silva, do PCdoB, no seu Twitter, um dia depois da entrevista, no debate da revista Fórum, ele comentou a entrevista dada por Fernando Haddad para a rádio CBN. O Orlando escreveu no seu Twitter, abre aspas, meu amigo Fernando Haddad, a quem prezo e respeito, foi muito infeliz em sua entrevista à CBN nesta manhã, ao igualar a, entre aspas, direita civilizada, fecha aspas, ao bolsonarismo. O ex-prefeito ignora lições básicas da política, a saber, 2 pontos. Isolar o inimigo principal e jamais blocar o adversário. Fecha aspas. Errou feio, errou rude. Em outro tweet, o Orlando Silva escreveu, abre aspas, ademais, a Frente Ampla é mais do que arranjos eleitorais. Ela se constitui inúmeras vezes no último período, 2 pontos, a favor do distanciamento social e das orientações da OMS, se constituiu em defesa da ciência e da vacina, aprovamos auxílio emergencial, Fundeb, apoio aos estados e municípios, fecha aspas. Não. E por fim, o Orlando conclui, abre aspas, tudo isso contra Bolsonaro e seu desgoverno. Se ficássemos apenas apontando o dedo ao invés de construir caminhos, nosso povo teria sofrido ainda mais. É tempo de temperança, busca de consensos mínimos, tendo a defesa da vida e da democracia como pontos de partida. Venceremos, fecha aspas. Vai todo mundo perto. Pois é, gente, eu acho que não preciso aqui ficar fazendo conjecturas acerca do que significa
a opinião do deputado federal Orlando Silva do PCdoB. Ele é muito explícita na opinião dele. E atenção, é uma opinião que ele expressou, mas que representa uma opinião de muita gente, tanto do PCdoB, quanto também de gente do PT. A ideia de que a estratégia de amplas alianças na disputa institucional é o caminho para derrotar Bolsonaro. Comparada, na nossa avaliação, e isso ao longo dos últimos meses ficou ainda mais evidenciado, essa estratégia só está nos conduzindo a derrotas, inclusive no campo institucional. Seguir apostando nessa estratégia a médio, longo e inclusive curto prazo não tem nenhum indicativo de que algo diferente aconteça que não sejam novas derrotas. Por exemplo, a recente eleição para a presidência da Câmara e do Senado. Uma parte da direita insistiu permanentemente e conseguiu, inclusive, convencer uma parte da esquerda de que a esquerda não tinha que ter candidato à presidência da Câmara porque não tinha voto suficiente para vencer. E a única coisa que ela podia fazer era o quê? Apoiar um candidato de direita, para tentar derrotar o mal maior, o candidato do Bolsonaro. Acontece que as mesmas pessoas, ou uma parte considerável delas, que convenceram, disputaram e conseguiram obter que a esquerda não tivesse candidatura, largaram o seu candidato no meio do caminho e foram se pendurar no candidato do bolsonarismo. Seja para conseguir emendas, cargos e dinheiro, mas também para derrotar a esquerda na disputa. Se a gente fosse voltar um pouquinho no passado, para 2020, a gente iria lembrar que em vários momentos em que o governo Bolsonaro esteve com baixíssima popularidade, quem foi em seu socorro foi justamente a direita civilizada, limpinha, que come de garfo e faca. A direita que, por exemplo, poderia ter avançado com um pedido de impeachment do Bolsonaro. E o que foi que ela fez? Recompôs com o governo Bolsonaro e passou o segundo semestre inteiro organizando a derrota eleitoral da esquerda nas eleições municipais. Então, comparada, apesar do desejo, da vontade que é expressa pelo companheiro Orlando Silva, por outros companheiros do PT, e como também apareceu na disputa da Câmara de companheiros do PSOL, a Frente Ampla é uma miragem, é uma ficção, é uma certa obsessão, porque de fato, talvez se ela existisse, pudesse ser um atalho, um caminho mais fácil. Olha que coisa bacana que seria se uma parte da direita colocasse a mão na consciência e dissesse: devemos derrotar Bolsonaro, ele é o inimigo principal, vamos todos juntos, marchamos juntos, mesmo que golpeemos separados. Bom, a questão, meus amigos e minhas amigas, é que não é assim que a direita, inclusive essa direita dita civilizada, tem se comportado. Certo, nesse caso, está o companheiro Fernando Haddad, ao dizer que a unidade entre a direita, a unidade real entre ela, é contra a esquerda, é para nos derrotar. E aqueles que, nossa opinião, nesse momento, dedicam energias em prol de chegar numa miragem que é a Frente Ampla, está fazendo com que nós deixemos de acumular força. Por exemplo, na luta pelo impeachment. A esquerda deveria ter tido um candidato na Câmara que tivesse mobilizado a pauta do impeachment, que tivesse feito e contribuído para que nas ruas, nas redes, a militância, os trabalhadores se mobilizassem em torno do impeachment. No entanto, a opção foi que apoiar um candidato que não defende o impeachment. Movimentos como esse, que são sinais para a Frente Ampla, além de estar impondo derrotas à esquerda, tem tido também como consequência a desmobilização. E não é isso que nós precisamos agora, é justamente do contrário. É por isso que a ideia de Frente Ampla, neste momento, não contribui para o acúmulo de forças na luta social. A gente vai continuar debatendo esse tema ao longo dos próximos programas, porque tem muita coisa para ser discutida e para ser falada. E dito isso, companheirada, vamos falar com a companheira Keren Rodrigues. A Keren é economista, é militante do PT em São Paulo e vai falar para a gente sobre a situação do desemprego no Brasil, que apenas cresce cotidianamente. A piora brutal das condições de vida do povo, apesar de ter gente na esquerda afirmando que, em momentos de votação no Congresso,
em momentos em que uma suposta frente ampla foi constituída, se conseguiu avanços para a maioria do povo. Bom, no que diz respeito ao emprego, até agora, isso não aconteceu. Boa noite, Patrick. Boa noite, ouvintes do podcast. Agora, no final de janeiro, o IBGE divulgou os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Esses dados mostraram um número recorde de desemprego no Brasil, 14,1% da força de trabalho. Essa taxa é bastante elevada, mas o número de desempregados ele ainda não engloba as pessoas que estão fora do mercado de trabalho há muito tempo, procurando há meses, anos, e que já desistiram de procurar por uma vaga. É o que é chamado dos desalentados. Também não entra aí nesse número os trabalhadores que fazem aqueles bicos, ou seja, eles realizam alguma atividade eventual que ocupa parte do seu dia, paga menos aí que um salário mínimo e acaba obrigando esses trabalhadores a procurar mais trabalho para poder somar essas rendas e sobreviver. A OIT, ela costuma olhar para a taxa chamada de subutilização da força de trabalho, para agregar todas essas situações e algumas outras. E se a gente olha para isso, a gente percebe que no Brasil, essas situações todas, elas atingem mais ou menos 1/3 da população que está em idade de trabalhar. Das pessoas fora do mercado de trabalho, essa desesperança em conseguir encontrar um emprego, ela atinge metade dessa força de trabalho potencial. Quando a gente olha para os trabalhadores empregados, 39% são de informais, ou seja, são trabalhadores que não têm carteira assinada, trabalham por conta própria, às vezes, e trabalhadores que também são sem remuneração, que auxiliam nos trabalhos da própria família. Eles entram dentro das categorias de informais. Após o golpe de 2016, ocorreu a aprovação da reforma trabalhista. Essa situação de semidesemprego, ou de emprego sem direitos trabalhistas, ela acabou sendo regulamentada através do que foi chamado trabalho intermitente. Segundo dados da RAIS, mais da metade, 54,7% dos trabalhadores intermitentes, eles não tiveram salário em 2019, por exemplo. Ou seja, antes ainda da crise pandêmica. Eu acho que aqui a gente tem dois pontos, uma questão estrutural do sistema e uma conjuntura adversa. Esse movimento de formação de massas desempregadas, de pauperização e exclusão permanente da força de trabalho, constitui uma dinâmica estrutural da sociedade capitalista. E ela tende a se agravar com as crises cíclicas, onde a incerteza e as baixas expectativas de realização da produção levam à retração dos investimentos e, portanto, à manutenção de um baixo nível de emprego e de renda. Soma-se a isso a estrutura de trabalhos precários, pouco qualificados e de baixa remuneração, que mantém, inclusive, esses baixos salários, mesmo em situações de crescimento econômico. Existe um dado que mostra que entre 2006 e 2019, foram gerados aproximadamente 19,2 milhões de empregos formais que pagavam até 2 salários mínimos, enquanto diminuíram no mesmo período 6,7 milhões de empregos acima de 2 salários mínimos. Desse ponto de vista, é fundamental que a luta dos trabalhadores contra o governo, as reformas propostas e por melhores condições de trabalho e de vida se articulem com a luta pela superação desse sistema e não condene a classe trabalhadora a reviver sempre repondo essas condições de exploração. Por outro lado, estamos passando por uma crise econômica e uma crise pandêmica, e as perspectivas são as piores possíveis, agravadas em muito pelo governo Bolsonaro. Diante desse cenário de recessão, que precipita uma depressão da economia, a receita oferecida pela classe dominante através de governos, intelectuais e mídia é mais neoliberalismo, mais desregulamentação, menos direitos garantidos, mais austeridade fiscal, desmonte dos serviços públicos, das políticas de segurança alimentar e etc. A conquista do auxílio emergencial, a despeito do governo, conseguiu tirar aproximadamente 15 milhões de brasileiros da extrema pobreza. Foi um alívio temporário das condições de vida da população. Em muitos casos, o valor do auxílio acabou ultrapassando a renda que essas pessoas recebiam anteriormente. Os recursos recebidos pelas famílias foram revertidos em consumo, o que segurou bastante a atividade econômica e evitou a maior queda do PIB. Com o fim do auxílio, a tendência é o aprofundamento da crise e o aumento da pauperização. Nos locais que mais receberam auxílio, o número de vagas de emprego foi superior ao fechamento. Nesse sentido, a manutenção do auxílio é essencial nesse momento. Em 2020, o governo Bolsonaro editou diversas medidas de aprofundamento da lógica da reforma trabalhista, concedendo ainda mais liberdade às empresas para determinar as regras das relações de trabalho.
Estrategicamente, sempre aparece o discurso de que o governo não tem implementado a pauta neoliberal prometida por Guedes. A pauta esperada não é nenhum segredo e estampa, inclusive, as capas de revistas. É a reforma administrativa, a mudança no Pacto Federativo, o PEC emergencial, reforma tributária e mais privatizações. De certa forma, o recado é de que essa lista seria uma espécie de condição para o apoio a uma reeleição de Bolsonaro. Diante de tudo isso, o papel do PT, dos sindicatos, dos movimentos sociais é essencial. O governo Bolsonaro está sendo utilizado de forma estratégica pelas elites para tentar completar as reformas liberalizantes que a direita tradicional que apoia essas pautas não foi capaz de implementar em sua totalidade. Mesmo parcialmente implementadas, essas reformas já provocaram uma devastação da classe trabalhadora. E por isso, a interdição de Bolsonaro, Mourão e toda essa política, que pode ter inclusive continuidade mesmo em um governo de direita tradicional, é extremamente necessária e é urgente. Valeu, Keren. Obrigado, companheira. E, pessoal, vamos escutar agora o companheiro Daniel Valença. O Daniel é o vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte, é professor de Direito da UFERSA e vai falar para a gente das eleições no Equador e também traz informações da luta dos trabalhadores na Bolívia. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, no Equador, muita reviravolta, muita indefinição e, sem dúvida alguma, muita ação das elites para impedir que a maioria da população escolha os caminhos que entender serem os melhores para esta maioria. No último áudio que nós enviamos aqui para o podcast, estava ainda na contagem dos votos e, ao final, estávamos com uma previsão de segundo turno. Em primeiro lugar, Andressa Arauz, vinculado a Rafael Correa, pela candidato a presidente pela UNES, União por la Esperança, e, de outro lado, um empate técnico entre Iaco Pérez, candidato indianista, e Guilherme Lasso, candidato banqueiro conservador. Bom, ao final da jornada, o CNE, o órgão eleitoral do Equador, declarou que o segundo colocado foi Guilherme Lasso, o banqueiro. Então, representou uma reviravolta em relação à contagem rápida que o CNE havia feito no dia da eleição. Desde o outro podcast, que eu havia apontado que o Iaco Pérez não havia aceitado o resultado. Dizia que havia uma fraude, que inclusive ele seria o primeiro colocado e não o segundo ou terceiro. Utilizou aquele argumento que eu falei, no mínimo estranho e baseado em dados falsos, que dizia que o Andrés Arauz havia tido ao redor de 30% e sua bancada para o Legislativo ao redor de 20%. Então, se a bancada do Pachacutic estava ao redor de 30%, ele não poderia estar com menos de 20%, mas sim deveria estar com mais de 35%. Enfim, um argumento sem pé nem cabeça e que, do ponto de vista dos fatos e dos números, também não se sustenta, já que, na verdade, a maior bancada será a bancada vinculada ao candidato Andrés Arauz, com mais de 30% das cadeiras. E, em segundo, vendo o Pachacutic com menos de 20%. Essa pressão do Iaco Pérez cresceu ao longo da semana, bem como a pressão das elites contra a candidatura de Rafael Correa, e, para surpresa internacional, o órgão eleitoral, junto com a Organização de Estados Americanos, a OEA, aquela golpista que participou do golpe de Estado de 2019 na Bolívia contra Evo Morales, convocam o Guilherme Lasso e o Iaco Pérez para, a partir daí, construírem um acordo sem convocar os outros 14 candidatos, inclusive o primeiro deles, o Andrés Arauz. O resultado foi que isso transformou numa grande visibilidade plataforma para os dois candidatos, que acordaram uma recontagem de determinadas atas em determinadas regiões do país, mas que, ao final do acordo, ambos declararam publicamente que ali havia uma unidade para derrotar o correísmo, tanto o Iaco Pérez quanto o Guilherme Lasso. Em paralelo a essa recontagem, o chefe do Ministério Público colombiano foi para o Equador, levando o que ele diz serem provas contra Andrés Arauz, de que sua candidatura estaria sendo financiada por grupos guerrilheiros.
E como você percebe, como dá para cada um que nos acompanha, fica muito claro, muito nítido, uma verdadeira ação por todos os lados de tentativa de desconstrução do resultado do primeiro turno no Equador. Agora tivemos uma novidade, o Lasso ele recua do acordo e faz uma petição para o CNE pedindo que não haja recontagem, mas a gente continua num cenário de profunda indefinição, profunda incerteza, exceto a de que as elites equatorianas, com um papel importante do Yacu Pérez e de setores indígenas, atuam manhã, tarde e noite para destruir qualquer possibilidade de vitória de Andressa Arauz em abril no segundo turno. Por fim, Patrick, para darmos um pequeno giro, queria também destacar o decreto do presidente da Bolívia, Luiz Arce, no sentido de indultar a mais de 1.500 pessoas e organizações políticas perseguidas durante a gestão, a ditadura da golpista Jeanine Áñez entre o período de 2019 e 2020. E também, Patrick, o informe da ONU em relação à Venezuela, apontando que o embargo econômico norte-americano tem levado à morte, perda de direitos e qualidade de vida para o povo venezuelano. É isto. Forte abraço, até a próxima. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês sabem, disponível todas as segundas e sextas-feiras. Um programa construído totalmente por meio de troca de áudios de WhatsApp. Nos encontramos na sexta-feira. Nos vemos lá. Saudações petistas e até mais.